Você só está com inveja, retrucou Brent, atirando meu relatório de conformidade sobre a mesa da sala de reuniões. Essas parcerias valem 8 dígitos cada, mas não espero que alguém como você compreenda negócios nesse nível. Senti 20 pares de olhos voltados para mim. A Maple acha que essas empresas estão em alguma lista restrita. Ele fez aspas no ar com os dedos. Mas o que ela quer dizer de verdade é que está incomodada porque eu fechei 3 grandes contratos enquanto ela continua aí, no cantinho da área de compliance. Toda a diretoria assistiu em silêncio. Ninguém se pronunciou, nem mesmo o Theo, que me contratou pessoalmente 5 anos antes para estruturar do zero o programa de compliance internacional da empresa. Meu pai assina minhas recomendações sem questionar, retrucou Brent, com a voz carregada de arrogância. Ele nem perde tempo lendo as letras miúdas. Admita, Maple, ninguém vai acreditar em você em vez de mim. Não respondi na hora. Em vez disso, caminhei até a tela de projeção e abri o registro federal mais recente. 3 empresas destacadas em vermelho chamativo: Daxton International, Fiorati Trading e Kelston Resources. Não são apenas companhias com restrições, expliquei com calma. Elas estão sob investigação ativa por lavagem de dinheiro e violação de sanções. Os documentos que você assinou na semana passada nos vinculam legalmente às 3. Brent bocejou de forma teatral. Irrelevante e entediante. Se houver qualquer transferência para essas entidades, podemos enfrentar acusações criminais. As multas começam em 8 dígitos. Ele se levantou, ajustando o paletó. Aos 26 anos, Brent era vice-presidente havia exatamente 7 meses, o mesmo período em que seu pai ocupava o cargo de CEO. Todos sabiam como ele tinha chegado ali. Escuta, Maple, você está aqui há uns 5 anos e continua sendo apenas especialista. Enquanto isso, eu fechei mais negócios no último trimestre do que você verá na vida inteira. Então, deixe as decisões importantes para quem realmente manda aqui. Risadas percorreram a mesa. Recolhi meus documentos e saí sem acrescentar nada. Antes de continuar contando o que aconteceu depois, quero agradecer por você estar ouvindo minha história. Deixe um comentário dizendo de onde está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem acompanha esses relatos e até onde eles chegam. Meu nome é Maple Winters, tenho 31 anos, sou extremamente detalhista e até o ano passado era especialista em conformidade internacional em uma empresa de serviços financeiros de médio porte. Sou a profissional que as empresas contratam para evitar que violem, mesmo sem perceber, as leis federais de comércio. A proteção invisível que impede executivos ambiciosos de levarem organizações. Cresci em uma cidade pequena onde minha mãe era responsável pela biblioteca municipal. Todas as tardes, depois da escola, eu ficava atrás do balcão observando-a organizar cuidadosamente as informações e ajudar cada pessoa a encontrar exatamente o que precisava. Os detalhes fazem a diferença, Maple, ela dizia. A informação certa, no momento certo, pode mudar tudo. Essa frase guiou toda a minha trajetória. Me formei em administração com ênfase em negócios internacionais e direito, e trabalhei por 3 anos em uma agência reguladora antes de ser recrutada por Theo. Estamos expandindo para outros países, ele me disse na entrevista. Precisamos de alguém que crie mecanismos de proteção que cresçam junto com a empresa. Durante 5 anos, foi isso que fiz. Estruturei sistemas de compliance, treinei equipes internacionais e evitei inúmeras possíveis infrações. Meu trabalho não era vistoso, mas era fundamental. Theo compreendia isso. O conselho também. Até que Theo se aposentou e tudo mudou. O novo CEO, Gregory, trouxe seu filho, Brent, quase imediatamente. Mesmo com apenas 2 anos de experiência na empresa do tio, Brent foi nomeado vice-presidente de parcerias internacionais, assumindo, na prática, os mesmos negócios que eu deveria supervisionar. Desde o primeiro dia, Brent deixou claro que via o cumprimento das regras como um entrave, não como proteção. Regras são para quem não sabe ganhar, disse na nossa primeira reunião. Meu pai não chegou ao topo sendo cauteloso. Durante meses, observei-o ignorar protocolos, acelerar aprovações e pouco a pouco me excluir das reuniões. Profissionais experientes que levantaram preocupações foram transferidos ou dispensados.
As novas contratações eram ligadas ao CEO ou ao filho dele. Sobrevivi tornando-me quase invisível, registrando tudo, mas sem confrontar diretamente. Até 3 dias atrás, quando recebi documentos de parceria que exigiam minha aprovação, embora os contratos já estivessem assinados com 3 empresas. Reconhecia imediatamente os nomes na lista restrita. De alguma maneira, ele havia contornado os alertas do sistema que eu mesma criei para impedir esse tipo de acordo. Ao analisar os registros digitais, descobri que utilizara as credenciais de login do pai para ignorar os avisos. Foi isso que culminou naquela reunião desastrosa em que Brent me expôs diante de toda a diretoria. Depois, voltei ao meu escritório e fiquei encarando a tela do computador. 5 anos de trabalho colocados em risco pelas decisões impulsivas de um homem. O risco jurídico era enorme. Não eram simples falhas administrativas. Tratava-se de empresas sob investigação ativa por atividades criminosas. Consultei a agenda de Gregory. Ele estaria em Dubai quinta-feira. Até lá, os pagamentos iniciais já poderiam ter sido processados. Rastrear as evidências se tornaria mais difícil. O dano estaria feito. Avaliei minhas opções. Poderia enviar um e-mail diretamente a Gregory, mas Brent tinha razão em um ponto. Laços de sangue falam alto. O CEO provavelmente adiaria qualquer medida até retornar, dando ao filho tempo para reorganizar os fatos ou transferir a responsabilidade. Poderia recorrer ao conselho, mas Gregory havia indicado a maioria dos membros. Provavelmente seguiriam sua posição, criando novos atrasos perigosos. Restava procurar as autoridades reguladoras. A empresa possuía uma política de denúncia que, em teoria, protegia quem relatasse irregularidades, mas eu já tinha visto. Os denunciantes eram protegidos no papel, mas arruinados na carreira. Eu ainda ponderava quando o Brent apareceu na porta. "Olha, sei que você ficou incomodada", disse ele em tom repentinamente amigável, "mas isso vai acontecer com ou sem sua aprovação. Esses negócios são importantes demais." "Importantes a ponto de arriscar acusações criminais?" questionei. "Não exagere. 2 ex-comissários da agência jogam golfe com meu pai. Se surgir algum problema, será resolvido discretamente." Um frio percorreu meu estômago. "Não é assim que funciona. É exatamente assim que funciona nesse nível." Ele se inclinou sobre a mesa. "Seguinte, você vai aprovar essas parcerias até o fim do dia. Em troca, incluo você na estrutura de bônus dos 3 contratos. Estamos falando de valores que podem chegar a 6 dígitos nos próximos 2 anos. Você está me pedindo para aprovar transações ilegais conscientemente? Estou oferecendo a chance de ser estratégica em vez de rígida." Ele olhou o relógio. "Tem um almoço marcado. Pense bem, mas lembre-se, esses contratos vão avançar de qualquer forma. A diferença é se você lucra com isso ou se torna irrelevante." Quando ele saiu, permaneci parada, com suas palavras ecoando na minha mente. Não era apenas o suborno explícito, mas a convicção despreocupada de que as regras não se aplicavam a ele, de que conexões estavam acima da lei e de que eu, no fim das contas, era impotente. Então me lembrei do que minha mãe disse anos atrás, quando uma família influente tentou pressioná-la por causa das regras da biblioteca. "Existem 2 tipos de poder neste mundo", ela afirmou. "O poder barulhento, que todos enxergam, e o poder silencioso, que age sem alarde." Abri a gaveta da minha mesa e peguei um pequeno caderno. Meu registro pessoal de todas as decisões questionáveis que Brent havia tomado desde que assumira o cargo. Datas, horários, testemunhas, cópias de e-mails que eu havia encaminhado. Virando para uma página em branco, comecei a traçar um plano bastante detalhado. Às 17 horas, eu já havia tomado minha decisão. Não assinaria as aprovações, mas também não confrontaria Brent de forma direta. Eu seguiria por um caminho totalmente diferente. "Você pensou na minha proposta?" perguntou Brent, surgindo na minha porta pouco antes de eu ir embora. "Pensei", respondi com tranquilidade. "E não posso aprovar esses contratos", completei, mantendo o semblante firme. "Então pedirei ao meu pai que os assine quando retornar, e vamos precisar conversar sobre o seu futuro aqui." "Entendo", respondi em tom baixo. "Todos nós fazemos nossas escolhas." "Sim, fazemos", retrucou ele, confundindo minha calma com rendição. "Alguns de nós simplesmente fazem escolhas melhores." Enquanto caminhava até o meu carro, senti uma paz estranha tomar conta de mim.
Brent achava que tinha ganhado. Ele não fazia a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revivendo na cabeça a expressão arrogante de Brent, sua convicção absoluta de que era intocável. Levantei às 3 da manhã e preparei um chá. Meu apartamento parecia silencioso demais, pequeno demais. No dia seguinte, Brent começaria a processar os pagamentos para aquelas empresas restritas. Assim que o dinheiro fosse transferido, nossa empresa estaria legalmente vinculada às atividades delas. As violações aumentariam a cada hora. Às 4 da manhã, tomei minha decisão definitiva. Eu não apenas protegeria a empresa, como também garantiria que Brent enfrentasse as consequências de seus atos. Não por meio de confronto direto, mas através de documentação minuciosa e estratégica. Passei as 2 horas seguintes me organizando. Separei as evidências, montei cronogramas e redigi um relatório detalhado explicando exatamente o que havia ocorrido. Incluí capturas de tela dos contratos de parceria, cópias das listas restritas do registro e anotações da minha conversa com Brent, inclusive sua tentativa de me subornar. Às 6h30, tomei banho, me arrumei com cuidado e dirigi até uma pequena lanchonete a cerca de 20 minutos do meu apartamento. Pedi algo que mal consegui comer. Conectei ao Wi-Fi público e utilizei um navegador seguro para acessar o portal anônimo de denúncias da Agência Federal de Fiscalização do Comércio, FTEA. Enviei as evidências de forma precisa, descrevendo as violações em linguagem clara e objetiva. Forneci apenas as informações necessárias para dar início a uma investigação, mas omiti certos detalhes que somente alguém interno à empresa poderia conhecer. Isso me protegeria de ser imediatamente identificada como a fonte. Às 7h45, eu estava dirigindo para o trabalho como se fosse um dia comum. "Bom dia, Maple", disse Dana, nossa recepcionista, enquanto eu atravessava o saguão. "Está tudo bem? Você parece cansada." "Só fiquei acordada até tarde maratonando uma série, nada que um café forte não resolva." A manhã seguiu normalmente. Participei de 2 reuniões, revisei atualizações de conformidade do nosso escritório europeu e evitei completamente o andar da diretoria. No horário do almoço, sentei com o pessoal do marketing e conversamos sobre os planos para o fim de semana, como se minha única preocupação fosse a previsão de chuva no sábado. Às 14h13, tudo mudou. Era Vince, da segurança. "Maple, você pode vir até a entrada principal? Tem algumas pessoas aqui que precisam falar com o setor de conformidade." Meu coração acelerou, mas mantive a voz estável. "Claro, estou indo." No saguão havia 4 pessoas vestidas formalmente. A mulher que se aproximou se apresentou como agente Kira Lawson, da Agência Federal de Fiscalização do Comércio, FTEA. "Estamos conduzindo uma investigação sobre possíveis relações comerciais proibidas", disse ela em tom profissional e neutro. "Precisamos ter acesso aos registros de parcerias internacionais, especificamente os que envolvem a Dexton International, a Fiorati Trading e a Kelston Resources." Os olhos de Dana se arregalaram. Vince parecia atônito. Mantive uma expressão cautelosa de surpresa e preocupação. "Claro", respondi. "Posso auxiliar com isso. Vou acionar nosso departamento jurídico para acompanhar." Enquanto aguardávamos o jurídico, expliquei minha função à agente Lawson. "Sou a especialista em conformidade para parcerias internacionais. Se houver questionamento sobre essas empresas, é minha responsabilidade participar da análise." Nosso consultor jurídico geral, Ellis, chegou visivelmente aflito. Após uma breve conversa com os agentes, ele se virou para mim. "Maple, consegue reunir os arquivos que eles solicitaram? E onde está o Brent?" "Parece que são parcerias sob responsabilidade dele", comentou. "Acredito que ele esteja em reuniões durante toda a tarde", respondi, "mas consigo acessar a documentação." Conduzi o grupo até a sala de conferências e comecei a localizar os arquivos solicitados. Enquanto eu trabalhava, Ellis saiu para ligar para o CEO. Eu o via através da parede de vidro, sua expressão ficando cada vez mais tensa. A notícia se espalhou rapidamente. Funcionários cochichavam pelos corredores. Executivos saíam de suas salas fazendo perguntas sem resposta. Às 15h26, Brent finalmente apareceu. Ele entrou na sala de conferências com postura segura, exalando confiança. "Sou Brent Nilsson, vice-presidente de parcerias internacionais.
Entendo que existem questionamentos sobre alguns de nossos acordos recentes. A agente Lawson se levantou. Sr. Nilson, estamos investigando possíveis violações de restrições comerciais federais envolvendo 3 empresas com as quais sua companhia aparentemente estabeleceu relações. O sorriso de Brent permaneceu firme, mas percebi uma gota de suor se formando em sua têmpora. Deve haver algum equívoco, disse ele com calma. Temos processos de conformidade bastante rigorosos. Temos, interrompi em tom baixo. Por isso sinalizei essas parcerias ontem na revisão executiva. Brent virou o rosto bruscamente em minha direção, os olhos se estreitando. A agente Lawson alternou os olhares entre nós. A senhora manifestou preocupação com essas... Sim, confirmei. Essas empresas constam no cadastro restritivo. Apresentei essas informações na reunião de ontem. E qual foi o desfecho dessa discussão? Perguntou ela. Antes que eu pudesse responder, Brent se antecipou. Estávamos ainda avaliando a situação, nenhuma decisão final havia sido tomada. Isso não é verdade, afirmei com serenidade. Você desconsiderou as preocupações e declarou que as parcerias seguiriam adiante de qualquer forma. Ellis parecia chocado. O rosto de Brent ficou vermelho. Agente Lawson, continuei. Tenho documentação que comprova o status restritivo dessas empresas. Também possuo cópias dos contratos de parceria assinados na semana passada pelo Sr. Nelson. Você está ultrapassando seus limites, Maple, sibilou Brent. Estou cumprindo a minha função, respondi, encarando-o firmemente, como tentei fazer no dia anterior. A investigação prosseguiu ao longo da tarde. Os agentes entrevistaram funcionários, recolheram documentos e extraíram registros eletrônicos. Respondi a todas as perguntas com transparência, apresentando provas tanto das violações quanto das minhas tentativas de impedi-las. Às 18 horas, meu telefone tocou. Era Gregory Nelson, ligando de Dubai. Que diados está acontecendo? Perguntou, com a voz rouca de irritação. Estou recebendo chamadas sobre agentes federais nos nossos escritórios. Há uma investigação em andamento sobre parcerias com empresas restritas, expliquei. A Agência Federal de Fiscalização do Comércio esteve aqui esta tarde. Como eles souberam desses acordos? Questionou. Não posso afirmar com certeza, respondi com cautela. Mas alguém deve ter denunciado as irregularidades. Foi você? Perguntou diretamente. Senhor, levei minhas preocupações pelos canais apropriados primeiro. Apresentei isso diretamente a Brent ontem, diante de toda a equipe executiva. Um silêncio pesado tomou conta da linha. E o que meu filho disse? Perguntou Gregory por fim, com a voz perigosamente baixa. Repeti as exatas palavras de Brent da reunião, inclusive o comentário sobre Gregory assinar qualquer coisa sem ler. Outro longo silêncio. Vou pegar o próximo voo de volta. Até lá, cooperação total com a investigação. E Maple, permaneça no prédio. Quero um relatório completo assim que eu chegar. Nas 8 horas seguintes, a investigação continuou. A maioria dos funcionários foi liberada, mas alguns membros essenciais permaneceram. Os agentes montaram um centro de comando temporário na maior sala de conferências, onde analisaram a documentação das parcerias, os registros financeiros e o... Brent oscilava entre uma autoconfiança arrogante e ligações sussurradas feitas de salas vazias. Sempre que nos encontrávamos no corredor, o olhar dele ficava ainda mais duro. Às 22h37, a agente Lawson pediu para conversar comigo em particular. Senhorita Winters, analisamos seus registros de conformidade. Eles são extremamente completos. Obrigada, respondi. Levo minhas responsabilidades muito a sério. Isso é evidente. Ela me observou com atenção. Com base na nossa investigação, tudo indica que você foi a única pessoa que tentou impedir essas violações. Permaneci em silêncio, aguardando o que viria a seguir. Estamos avaliando a possibilidade de reduzir as penalidades da empresa, considerando sua oposição formalmente documentada a essas parcerias, mas precisaremos da sua cooperação contínua. Claro, respondi. Há mais um ponto, acrescentou ela. As parcerias são já problemáticas por si só, mas encontramos indícios de outras infrações.
acesso não autorizado a sistemas protegidos, aprovações falsificadas e tentativa de suborno. Prendi a respiração. Ela havia descoberto tudo. Precisarei da sua declaração formal sobre esses fatos, continuou, especialmente em relação a qualquer oferta que o Sr. Nelson tenha feito com você. Assenti devagar. Fornecerei todas as informações necessárias. À meia-noite, a fase inicial da investigação foi encerrada. Os agentes saíram levando dezenas de documentos e registros digitais, deixando para trás uma equipe reduzida e atônita, além de um Brent visivelmente abalado, agora sentado sozinho no escritório do pai, fazendo inúmeras ligações para advogados. Recolhi minhas coisas, me preparando para finalmente ir embora. Ao passar pelo escritório do CEO, Brent surgiu e bloqueou meu caminho. "Foi você!" sussurrou, com a voz tremendo de raiva. "De alguma forma foi você!" Encarei-o sem vacilar. "Você fez isso, Brent. Eu apenas não impedi." "Quando meu pai voltar..." "Seu pai me ligou diretamente", interrompi. "Ele já sabe de tudo, inclusive do que você disse sobre ele na reunião de ontem." O rosto dele perdeu a cor. "Meu pai vai me proteger", insistiu, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. "Talvez", concordei. "Essa é uma decisão dele." Enquanto eu caminhava em direção ao elevador, ouvi: "Você não vai ganhar essa. Está me ouvindo, Maple? Você não é nada aqui." Não respondi. Não era mais necessário. No silêncio do meu carro, o cansaço finalmente caiu sobre mim. Eu tinha feito o que precisava ser feito, não apenas por mim, mas por todos cujo sustento dependia da legalidade da empresa. Os próximos dias seriam difíceis, mas pelo menos a verdade agora estava exposta. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Isso não acabou. Não precisei perguntar quem era. Amanhã chegou depois de uma noite mal dormida. Me arrumei com cuidado. Escolhi uma blusa vermelha vibrante em vez dos meus tons neutros de sempre e dirigi até o trabalho sentindo uma calma incomum. O escritório estava um caos. A notícia da investigação havia se espalhado e os funcionários se agrupavam em pequenos círculos, trocando rumores e receios. Passei por eles, acenando discretamente sempre que possível. Gregory Nelson já havia chegado. Seu carro estacionou no momento em que entrei no prédio. Ele parecia abatido. Sua aparência normalmente impecável estava desalinhada após quase 20 horas de viagem. "Maple", chamou ao me avistar do outro lado do saguão. "No meu escritório, agora." Subimos no elevador em silêncio. Eu me preparei para o que viesse. Gregory era, acima de tudo, um homem de negócios. Ele protegeria a empresa em primeiro lugar, a própria reputação em segundo e o filho em terceiro, embora talvez não admitisse essa ordem nem para si mesmo. O que eu não esperava era encontrar uma terceira pessoa à minha espera. T. O'Reilly, o ex-CEO e o homem que me contratou 5 anos atrás, estava sentado em uma das cadeiras de visitante. Ele estava exatamente como eu o lembrava. Cabelos grisalhos, olhar atento, postura serena. Vê-lo fez meu coração acelerar. Eu não o via desde sua festa de aposentadoria, 7 meses antes. Tio fez um leve aceno com a cabeça, expressão indecifrável. Gregory fechou a porta atrás de nós. "Sente-se", ordenou, apontando para a cadeira vazia. Sentei-me mantendo a postura ereta, mãos entrelaçadas no colo. Passei quase um dia inteiro dentro de aviões. Nesse meio tempo, nossa empresa foi visitada por agentes federais, nossas contas foram temporariamente bloqueadas e nossas ações despencaram 12% por causa de rumores de investigação criminal. Ele se inclinou para a frente. "Explique como isso aconteceu." Respirei fundo. 3 empresas presentes na lista federal de restrições foram contratadas como parceiras por Brent na semana passada. Quando descobri e apresentei as evidências na reunião executiva, ele desconsiderou as preocupações e afirmou que as parcerias continuariam de qualquer maneira. "E você procurou as autoridades", declarou Gregory de forma direta. "Segui os procedimentos adequados para denúncias de irregularidades graves." "Você deveria ter falado comigo primeiro", retrucou ele com aspereza. "O senhor estava em Dubai. Quando retornasse, milhões já teriam sido transferidos para essas empresas.
as violações seriam muito mais graves. Ela está certa, Greg, interveio Theo em tom calmo. Assim que o dinheiro fosse enviado, a empresa deixaria de enfrentar apenas uma infração administrativa e poderia ser enquadrada em possível conspiração criminal. Gregory lançou. Eu não o convidei para defendê-la. Não, respondeu Theo com tranquilidade. Você me chamou porque o conselho me procurou às 3 da manhã perguntando se eu sabia algo sobre essa situação. Ele se inclinou levemente. Eles estão preocupados, Greg. Muito preocupados. Gregory pressionou as têmporas. A agência indicou que pode reduzir as penalidades devido à oposição formal da Maple a esses contratos, mas ainda enfrentaremos multas consideráveis. Melhor do que acusações criminais, observou Theo. Gregory voltou o olhar para mim. Também há a questão de como as autoridades sabiam exatamente o que investigar. O timing indica que alguém forneceu informações bastante específicas. Sustentei o olhar dele. A empresa tem obrigação legal de cumprir as restrições comerciais federais. Quando essas regras são violadas, existem consequências. Você nos denunciou? Perguntou diretamente. Escolhi as palavras com cuidado. Fiz o necessário para proteger a empresa de danos muito maiores. Se o senhor revisar minha documentação, verá que tentei resolver a situação internamente antes. O maxilar de Gregory se tensionou. Antes que ele respondesse, seu assistente bateu à porta e entrou. Senhor, o conselho convocou uma reunião emergencial. Estão solicitando sua presença imediata. A do senhor Riley também. Ela hesitou. E a da senhorita Winters. Gregory franziu a testa. Eles querem Maple? Sim, senhor, especificamente. A sala do conselho parecia mais fria do que o habitual. 8 pessoas estavam sentadas ao redor da longa mesa, com expressões sérias. A presidente, Valerie, indicou que nos acomodássemos. Já fomos informados sobre a situação, começou ela, sem rodeios. Isso pode ser devastador para a empresa. Entendo a gravidade. Estamos cooperando plenamente com... Isso não é suficiente, interrompeu Valerie. A agência me ligou pessoalmente esta manhã. Eles ampliaram a investigação para incluir todas as parcerias internacionais dos últimos 6 meses. Gregory Nelson, isso é exagero. É o procedimento padrão quando encontram irregularidades, explicou Theo. Eles precisam determinar se foi um caso isolado ou um padrão recorrente. Precisamos compreender exatamente o que ocorreu, disse Valerie, voltando-se para mim. Senhorita Winters, os agentes elogiaram seu trabalho de conformidade. Informaram que a senhora tentou evitar essas irregularidades. Assini. Sim, assim que identifiquei as parcerias com empresas restritas, manifestei imediatamente minhas preocupações. Para quem? Perguntou Valerie. Para Brent Nelson, durante a reunião executiva de ontem. Toda a equipe estava presente. E qual foi a resposta? Hesitei por um instante, olhando para Gregory. Fale abertamente, orientou Valerie. Precisamos da verdade. Hesitei. Brent Nelson afirmou que as parcerias seguiriam adiante independentemente das preocupações. Quando o alertei sobre a possibilidade de responsabilidade criminal, ele... Fiz uma pausa. Ele o quê? Insistiu Valerie. Mais tarde, ele me ofereceu incentivos financeiros para que eu aprovasse as parcerias, apesar de constarem como restritas. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Você está acusando meu filho de tentar suborná-la? Perguntou Gregory, incrédulo. Estou relatando exatamente o que ocorreu, respondi. Não havia testemunhas daquela conversa, mas eu a registrei imediatamente depois. Gregory começou a protestar, mas Valerie ergueu a mão. Onde está Brent agora? Perguntou. No escritório dele, respondeu Gregory. Pedi que permanecesse lá até resolvermos isso. Valerie fez um gesto para sua assistente, que saiu da sala. Minutos depois, Brent entrou acompanhado, com uma expressão desafiadora. Alguém pode me explicar por que agentes federais estão revirando meus negócios? Exigiu, antes de notar a sala cheia. Ele hesitou por um instante, mas logo recompôs a postura. Isso é um mal-entendido. Essas parcerias são totalmente legítimas. São com empresas que estão na lista federal de restrições, afirmou Valerie. Questões técnicas menores. Brent descartou com desdém. Nada que não possamos resolver com os contatos certos. Observei Gregory reagir, surpreso com as palavras do filho. Você assinou esses contratos sabendo que violavam as normas de conformidade? Perguntou Valerie. Assinei sabendo que eram excelentes oportunidades comerciais, respondeu Brent com naturalidade.
Qualquer questão regulatória pode ser ajustada depois. Não é assim que a conformidade funciona, disse Tel em voz baixa. Brent lançou um olhar irritado. Com todo respeito, Sr. Riley, sua postura excessivamente cautelosa foi o motivo pelo qual nosso crescimento internacional ficou estagnado sob sua gestão. Tel ergueu uma sobrancelha, mas permaneceu silencioso. O senhor tentou influenciar a senhorita Winters a aprovar essas parcerias, mesmo sabendo do status restrito? Os olhos de Brent passaram por mim e voltaram para Valerie. Eu apenas sugeri que ela considerasse o cenário completo, em vez de se apegar rigidamente à burocracia. Você ofereceu incentivo. Brent hesitou por um breve momento. Mencionei possíveis bônus atrelados a parcerias bem-sucedidas, prática comum. Não quando as parcerias são ilegais, corrigiu Valerie. Isso caracteriza suborno. Isso é absurdo, retrucou Brent com desdém. Ela está distorcendo minhas palavras porque se ressente da minha posição. Senhorita Winters, Valerie voltou-se para mim. Você possui documentação dessas conversas? Assenti e abri meu laptop. Mantenho registros detalhados de todas as questões relacionadas à conformidade, incluindo datas, horários e citações literais sempre que possível. Abri os arquivos. Também tenho cópias dos contratos originais, comprovando que foram assinados depois que essas empresas já constavam no registro restritivo. Posso ver? Perguntou Valerie, estendendo a mão. Virei o laptop em sua direção. Ela passou vários minutos examinando os documentos enquanto o silêncio dominava a sala. Por fim, levantou os olhos. Esses registros são extremamente detalhados, inclusive há anotações sobre sua tentativa de alertar especificamente sobre essas empresas ontem. Gregory inclinou-se para enxergar melhor a tela. Sua expressão se fechou enquanto lia. Há mais, acrescentei, em tom calmo. O sistema indica que Brent utilizou as credenciais do CEO para ignorar os alertas de conformidade relacionados a essas empresas. Gregory ergueu a cabeça abruptamente. O quê? Acessei os registros do sistema. Suas credenciais foram usadas para contornar os bloqueios de restrição. Os horários coincidem com o período em que Brent estava no escritório, enquanto o senhor estava viajando. Gregory virou-se para o filho, pálido. Você usou meu login para burlar os sistemas de segurança? Brent se remexeu na cadeira. Eu precisava agilizar esses negócios. O processo de aprovação é demorado demais. O processo existe justamente para evitar esse tipo de situação, explodiu Gregory. Pai, vamos lá. Você sempre disse que regras são apenas diretrizes para quem não tem visão. Eu nunca disse isso, interrompeu Gregory, percebendo que o conselho os observava. Vamos tratar disso em particular. Receio que não, declarou Valerie firmemente. Agora isso é assunto do conselho. Ela voltou-se para mim. Senhorita Winters, a agência elogiou muito seu trabalho de conformidade. Informaram que as penalidades podem ser reduzidas graças à sua documentação, demonstrando que você tentou evitar essas violações. Eu criei nosso sistema de conformidade para proteger a empresa. Esse é o meu trabalho. E você o desempenhou de forma excepcional, afirmou Valerie. Ela olhou ao redor da mesa. Precisamos votar sobre... O que aconteceu em seguida se desenrolou com rapidez impressionante. O conselho votou por unanimidade pela suspensão de Brent, enquanto aguardava uma investigação completa. Também nomearam um comitê de gestão emergencial para lidar com a investigação da agência. E, para minha surpresa, pediram que eu liderasse uma revisão completa de todas as parcerias internacionais. Mas eu sou apenas especialista em compliance, protestei. Não mais, declarou Valerie. A partir de hoje, você é nossa nova diretora de compliance e ética internacional, reportando-se diretamente ao conselho. O rosto de Brent se deformou de indignação. Isso é absurdo, ela me sabotou de propósito. Você se sabotou, respondeu Teal com serenidade. Maple apenas registrou os fatos. Gregory permaneceu em choque enquanto seu filho era conduzido para fora da sala. Quando a reunião terminou, 2 horas depois, ele ainda estava sentado, encarando a mesa. Só para constar, disse em voz baixa enquanto reunia minhas coisas. Eu tentei avisá-lo. Gregory assentiu devagar. Eu sei, li suas anotações. Ele levantou o olhar, claramente abalado.
Ele realmente disse que eu assino coisas sem ler? Sim. E tentou suborná-la? Sim. Ele fechou os olhos por um momento. Eu lhe dei tudo com muita facilidade. Cargo, autoridade, acesso. Achei que estava ajudando. Escolhi minhas palavras com cuidado. Às vezes, a melhor ajuda que podemos oferecer é permitir que as pessoas enfrentem as consequências das próprias escolhas. 3 semanas depois, a investigação foi concluída. A agência aplicou uma multa significativa, porém administrável, citando nossa cooperação exemplar e os mecanismos de conformidade já existentes como fatores atenuantes. Brent se foi. Não foi demitido publicamente, mas saiu discretamente com um acordo condicionado à assinatura de extensos termos de confidencialidade. O conselho aceitou a renúncia de Gregory no mesmo dia, embora tenha permitido que ele a chamasse de aposentadoria antecipada. E eu? Mudei para um escritório de verdade, com janelas. Minha equipe triplicou, meu salário dobrou. Mas a verdadeira vitória veio 6 meses depois, quando Theo me ligou. Maple, disse ele com carinho. Fui convidado a retornar temporariamente ao conselho para ajudar a estabilização da empresa. Minha primeira recomendação foi promovê-la a vice-presidente executiva de Compliance e Ética Global. A votação foi unânime. Incluindo Gregory? Perguntei, surpresa. Principalmente Gregory, respondeu Theo. Ele me disse, ela tentou proteger a empresa mesmo quando ninguém queria ouvir. É esse tipo de liderança que precisamos. Muitas vezes me lembro das palavras de Brent naquele dia na sala de reuniões. Você só está com inveja. Meu pai nunca vai acreditar em você em vez do próprio filho. Ele estava errado nas 2 afirmações. Eu não estava com inveja. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. E, no final, o pai dele acreditou nas evidências, exatamente como deveria. Às vezes, a resposta mais eficaz à arrogância não é um confronto explosivo, é simplesmente construir um registro claro, sólido e incontestável da verdade e deixar que ela fale por si só. Obrigada por me acompanharem nesta história. Não foi fácil compartilhá-la, mas espero que possa ajudar alguém que esteja passando. Essa história mostra que integridade raramente é reconhecida no primeiro momento. Muitas vezes, quem age corretamente é visto como exagerado, rígido ou até inconveniente. Maple poderia ter ignorado os alertas e seguido o fluxo, mas escolheu registrar cada detalhe, proteger a empresa e manter sua postura ética mesmo sob pressão. A arrogância de Brent representa um erro comum no mundo corporativo, acreditar que poder e influência estão acima das regras. No entanto, sistemas existem para proteger instituições e pessoas de decisões impulsivas. A verdade, quando bem documentada, não precisa de gritos nem confrontos dramáticos, ela apenas espera o momento certo para aparecer. No fim, a reputação se constrói em silêncio, mas se sustenta com coragem e coerência. A principal lição dessa história é que profissionalismo não é apenas competência técnica, é responsabilidade moral. Maple não venceu porque discutiu mais alto ou porque tinha apoio inicial, mas porque construiu um registro claro, organizado e inegável dos fatos. Em ambientes corporativos, emoções e relações pessoais podem influenciar decisões, mas dados concretos têm um peso impossível de ignorar. Outra lição importante é sobre liderança. Proteger alguém das consequências pode, na verdade, enfraquecê-lo. Gregory percebe tarde demais que autoridade sem limites cria imprudência. No mundo real, agir com ética pode parecer solitário no começo, mas é o único caminho sustentável a longo prazo. Integridade pode atrasar resultados imediatos, mas garante estabilidade duradoura. Agora me diz, você já precisou se posicionar quando ninguém mais queria escutar? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história trouxe algum aprendizado para você, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias sobre ética, liderança e superação no ambiente corporativo.
Lembre-se, muitas vezes a documentação silenciosa é mais poderosa do que a